urbanista pela Unimep, de Piracicaba, e é mestre e doutoranda pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos. É docente dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da Associação da ACER, né, e da Universidade de Araras, UNAR. Foi diretora do Departamento de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, aqui na Prefeitura, até abril desse ano. Ela tem trabalhado esses temas como planejamento urbano e regional, políticas públicas de habitação de interesse social e mobilidade urbana. Então, muito bom a gente estar com a Camila aqui hoje. Tem sido colaboradora do arquivo em outras coisas também, né? E a gente vai poder discutir um pouco essa coisa complicada que é viver numa cidade, né? Não é uma coisa muito simples, né, Camila? Bom, boa noite. Né? Fico contente de participar desse lado, né? Dessa vez desse lado, sempre do outro lado, né? E, bom, vou tentar fazer algo meio em casa, né? Eu fico olhando e vejo amigos, família, alunos. Então, acho que a ideia do bate-papo é esse mesmo, então vou procurar não me alongar tanto também na minha fala para que a gente possa, de fato, conseguir fazer um bate-papo aqui, né? Bom, falar sobre a cidade, né? Então, o que da cidade? Tem tanta coisa da cidade, né? Eu procurei trazer aqui alguma bibliografia que eu venho trabalhando nas minhas pesquisas, né? E também como docente. Vou tratar da cidade do ponto de vista do urbanista mesmo, mas procurando ter o cuidado de saber que não estou falando só com arquitetos urbanistas ou futuros arquitetos urbanistas, né? Então, peço desculpas se de repente não conseguir esclarecer algum tema, alguma coisa, a gente depois pode aprofundar algum ponto. Acho que antes de mais nada, é necessário a gente falar de que cidade é essa, né? Qual que é o entendimento de cidade que a gente vai trabalhar nessa noite. Né? Então, a gente vai ter dentro do campo da arquitetura e do urbanismo alguns autores que vão entender cidade como palco, como cenário de uma série de relações e de processos que se desenvolvem, então, neste cenário, né? E tem uma outra linha de autores, de professores, enfim, de acadêmicos, que vão entender a cidade de uma outra maneira, que é uma maneira que eu me aproximo um pouco mais, e é essa que eu vou procurar trazer para vocês, apresentar e fazer a gente discutir. Essa outra vertente, que eu aqui estou representando através do autor Flávio Vilaça, que é arquiteto, urbanista, professor da FAO, um cara que sempre foi muito envolvido no planejamento urbano, principalmente da cidade de São Paulo. Ele fez em 2001 um livro chamado Espaço Intraurbano no Brasil, onde ele faz uma leitura das principais metrópoles no Brasil, né, procurando compará-las e entender quais processos se dão concomitantemente nessas metrópoles, né, procurando ver se existe uma matriz de padrão de ocupação, de desenvolvimento dessas cidades que se assemelham, em que ponto que elas se cruzam, onde se distanciam, né, procurando entender a especificidade de cada metrópole. Então, lógico que a gente aqui, né, não vive em metrópole, e eu vou procurar focar mais a leitura que tanto ele como os outros autores que eu vou acabar citando vão fazer na cidade de São Paulo, no estado em que nós estamos também, né? Mas procurando entender esses processos e esses fenômenos que esses autores estão apontando como processos que, de certa forma, a gente já vê acontecer em cidades como Rio Claro. Né? Muito do que a gente vem pesquisando, a gente já consegue perceber, né, tanto na cidade de Rio Claro como nas cidades aqui de entorno. Então, acho que isso é importante para a gente também poder aprofundar essa realidade, né? E o Flávio Vilaça, então, ele vai entender a cidade como rede, como teia, né? Ele vai colocar a cidade como uma estrutura, né? E essa estrutura, então, formada por um conjunto de partes que se relacionam, né? E que, ao mesmo tempo que a alteração de uma parte produz alteração nas demais partes, também vão produzir outras relações, alterações nas relações que já existem. Então, é a ideia de rede mesmo, né? De que tudo, uma coisa está intrinsecamente dependente da outra. Né? E à medida que você mexe em uma parte dessa estrutura, todas as demais, de certa forma, seriam afetadas.
né? E aí a gente pode imaginar as muitas possibilidades de direcionamento de um bate-papo como esse, né? Porque se a cidade é isso, então toda e qualquer ação urbana, ela é produzida e produz a cidade, né? Produzida pela cidade e produz a cidade em que nós vivemos. E eu acho que, no fim, uma discussão como essa, e acho que os bate-papos todos, pelo menos os que eu acompanhei, eles giram em torno dessa pergunta, né? Dessa questão de que cidade é essa em que nós vivemos, que cidade que nós queremos, né? Na medida em que a gente entende, então, dessa maneira, que somos, então, produtos dessa cidade, e que também somos agentes, produtores dela, né? Então, eu acho que esse entendimento de cidade, ele puxa uma série de questões, e acho que nenhuma é redonda, é fechada em si mesma, né? Elas estão sempre se cruzando. A minha orientadora do doutorado, agora, ela costuma dizer que não existe nenhum preto, quando a gente fala de cidade, não existe o preto nem o branco, né? Existe uma escala de cinzas, né, que estão sempre se mesclando, estão em constante mutação. E acho que é um pouco isso mesmo. Então, para esse autor, para o Vilaça, a estruturação urbana ela vai se dar em torno de uma disputa pela apropriação diferenciada do espaço urbano. Então, de cara, ele já coloca uma questão assim, que eu acho que é fundamental, que é uma disputa que não é igualitária, né? O uso desse espaço urbano, ele não é igualitário. Ainda que exista uma Constituição, um corpo de legislação que tendam a colocar a cidade como um espaço que é democrático, né? Enfim, a gente luta para que isso aconteça, mas hoje que a gente percebe que existe uma apropriação que é diferenciada, né? Então ela é representativa de uma disputa de classes que vai se dar em torno das vantagens e das desvantagens do espaço urbano, né? Dentre as vantagens desse espaço urbano, esse autor, o Vilaça, ele vai colocar, e tendo ficado à frente de um departamento de mobilidade urbana, eu acho que cada vez mais eu concordo com ele, é que uma das principais vantagens que esse espaço urbano, que vai estar em disputa nesse espaço urbano, é a otimização dos gastos com deslocamento, né? E aí, essa otimização ela vai se dar em torno das localizações. Então, o conceito-chave, né, fundamental desse livro que ele lançou em 2001 é justamente o conceito de localização. E parece uma ideia meio óbvia, mas se a gente consegue depois, né, no nosso dia a dia, entender os nossos enfrentamentos e ler a partir dessa ótica, a gente vai ver que é uma questão muito séria, né? Então, o que ele está entendendo? O que é essa coisa do deslocamento, né? O que é a localização para ele? Então, ele vai colocar que a localização é o valor de uso produzido para determinado local, né? Então, tem um edifício em determinada esquina, existe o valor ali despendido com construção, com compra da terra, etc. Mas a localização que está sendo produzida naquele instante, ela é irreproduzível, né? Não existe se eu construir o mesmo prédio, com a mesma função, em outro local da cidade, ele não vai ser igual, né? Porque existe essa coisa do valor de uso, que é a localização, né? Que é justamente a relação que esse local, que essa localização vai ter com o restante da cidade, né? O que é tudo que envolve deslocamento de todas as classes para aquela localização. É isso que ele coloca que está em disputa, né? E aí, ao contrário de outros autores, né, e aí existe bastante discussão em torno dessa ideia dele, é que essa disputa, no espaço intra-urbano, ele vai dizer, né, então, na escala do dia a dia, né, no nosso dia a dia, essa disputa ela se dá não pelos modos de produção, né, pela produção, ela vai se dar pelo consumo, né? Então, são os deslocamentos casa-trabalho, casa-lazer, casa-compras. Então, esse deslocamento do nosso dia a dia é que é constantemente, né, disputado diariamente pelas classes sociais em determinado espaço urbano. E aí ele vai dizer que, nesse sentido, né, a classe dominante, ele coloca, né, que seria as classes de alta renda, e aí o dominante no sentido de que se isso é uma disputa e é um jogo de domínio, então é sempre essa classe que sai à frente, né, que tem as ferramentas necessárias para vencer essa disputa, né?
ela vai então produzir o que para si é importante, né? Ela vai produzir os deslocamentos e as localizações em função das suas necessidades, né? Todas as outras necessidades das outras classes sociais ficam de um outro lado, né? Em função disso. Eu acho também que é importante a gente dizer que para essa classe dominante, quando a gente faz otimização com os gastos de deslocamento, não necessariamente a gente está querendo dizer que é menor tempo ou menor distância, né? Muitas vezes essa classe dominante ela vai buscar se distanciar, né? Ela vai buscar, e aí são diversos os argumentos, e eu vou trazer um outro autor que trabalha um pouco isso. O argumento é a segurança, é a busca do ar puro, né? Tem uma série de questões, né, que são colocadas para justificar esse deslocamento, né, esse afastamento da classe de alta renda, né, daquele centro mais concentrado, aglomerado urbano. E aí, atrás dele, então, passam a se deslocar também todas as atividades que essa classe vai demandar, né? E aí a gente vai ter, então, os chamados centros novos, né? E aí tem o Centro Velho, todos vocês, né, conhecem pelo menos uma metrópole. A gente sabe que hoje a gente tem, e consegue já perceber de certa forma isso em Rio Claro, o Centro Velho e o Centro Novo, né? É como se isso fosse possível, porque centro é centro, né? Então não existem dois centros, né? Centro é um só. Então a gente também vai entrar um pouco nessa questão das ideologias urbanas, de o que são essas ferramentas que essa classe dominante vai se utilizar para então fazer prevalecer aquilo que é de sua necessidade. De que forma que ela faz isso? Ela faz isso através do mercado imobiliário, através do próprio Estado, né? Da formulação de leis. Então, esse autor está apontando para isso. E não é o crucificar a classe alta e dizer que o pobre é pobrinho, né? Não é isso. Mas é um pouco entender essa disputa que faz parte do nosso dia a dia mesmo, né? Então, quando a gente discute lá, eu vejo discussões de arte e cultura, né? Mas por que não tem centro social na região sul, né? Então, por que não tem, né? Tem uma razão de não ter, né? Por que essas coisas se concentram em determinada localização e não em outra? É isso que está, para esse autor, está formando e está organizando as cidades. Nesse livro também, eu acho que é muito interessante uns gráficos que ele vai apontar, onde ele mostra que essa classe de alta renda, ela se desloca em uma única direção, né? Ela não é um crescimento, como a gente percebe, às vezes pega mapa de ocupação urbana, né? A gente percebe, principalmente no período de periferização, né? Aquilo acontecendo de forma quase que aleatória, né? Um jogo, mas a classe de alta renda, ela, de certa forma, ela segue uma única direção. E aí, nesse livro, ele vai sobrepor esse gráfico com outro gráfico, que é o gráfico de deslocamento das atividades centrais, tidas centrais, né? Atividades terciárias, o comércio, enfim. E aí a gente percebe que ele, de fato, se desloca na mesma direção da classe de alta renda. E eu me lembro que eu fiz uma disciplina durante o mestrado, e que o professor docente, na época, ele já é falecido, inclusive, o Fio, ele sobrepôs a esses dois gráficos, né, esse de deslocamento da classe de alta renda e do deslocamento das atividades centrais, ele sobrepôs outro, que era o de localização das obras de infraestrutura e de investimentos das gestões municipais da Luiza Erundina e do Paulo Maluf em São Paulo. E aí é muito interessante observar até como que o Estado vira ferramenta mesmo, né, nesse exercício de dominação. Então, enquanto no Paulo Maluf a gente tinha, na gestão do Paulo Maluf, essas atividades, essas obras, os investimentos todos muito concentrados nesse mesmo vetor de deslocamento da classe de alta renda, né, a gente tinha, por exemplo, na gestão da Luiza Erundina, essas coisas muito espalhadas na periferia, né, no centro velho, né, não no centro novo, no centro velho, e na periferia. Então, é uma leitura que virou uma questão muito trabalhada em todo o campo, os pesquisadores da arquitetura e urbanismo vêm trabalhando muito com essa leitura do Flávio Vilaça, porque ele traz dados, né, ele embasa muito essas ideias que ele está colocando. E aí ele vai, né, enfim, né, tratar também
da localização da indústria, né? Ele vai mostrar que isso acontece no mesmo processo, só que numa lógica inversa, né? Então a classe de alveno não quer isso perto dela, então toda a legislação é formulada e é garantida para que isso aconteça longe, né? Então tem uma série de questões que ele está colocando, trabalhando um pouco das funções urbanas, de como que elas se espacializam, que relação que elas vão ter uma com outra, né? Em função dessa questão do deslocamento. Uma outra autora que também trabalha um pouco essa questão da separação, né, da segregação urbana, e aí ela vai chamar de segregação espacial, ela, né, fala tanto da social como da urbana, é a Maria Teresa Caldeira, uma antropóloga, acho que alguns de vocês já até ouviram falar do livro dela, um livro também, ele foi um livro que me fez fazer um mestrado, me abriu os olhos para muita coisa. Ela vai tratar nesse livro, o livro chama Cidade de Muros, Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo. Dentre outras questões que ela está tratando no livro, eu gosto muito de 3 elementos assim, que eu acho que, de certa forma, somam a essa discussão e nos fazem também esclarecer uma série de coisas. Que é a questão dos enclaves fortificados ou condomínios fechados, da arquitetura defensiva, né? Tudo isso como elementos constitutivos dessa nova paisagem urbana que a gente vê acontecer, né? Muros, grades de proteção, enfim, sistemas de segurança, né? Tudo isso cada dia mais parte do nosso dia a dia, né? do dia a dia do elemento urbano, virou um elemento corriqueiro, né? E ela também vai trabalhar, vai tentar entender como que essa nova paisagem urbana, que rebatimentos que ela vai ter na vida pública, né, no espaço público. Então ela vai entender que está havendo uma implosão da vida e do espaço público, né, do andar na rua, da experiência cotidiana, enfim. E para chegar nessa conclusão, ela coloca 3 momentos, 3 padrões de segregação espacial sequentes, né? Então, o primeiro, ela vai dizer que é do final do século XIX até a década de 40. Isso vem do São Paulo, tá? Então, ela vai dizer que até 40, onde a gente tem uma cidade marcada por concentração e por heterogeneidade, né? Uma cidade que é concentrada, que a gente tem tudo um pouco misturado, né? Você tem residência, ao lado de comércio, ao lado de indústria. Existe, de certa forma, a diferenciação, né? É muito fácil da gente perceber os grupos sociais nessa cidade, mas eles acontecem um pouco juntos, né? O que vai definir um grupo social ou outro, mostrar onde que ele está? O padrão de edificação, né? Então a gente vai ter as mansões, vai ter os cortiços, né? As habitações de aluguel. A gente tem, por exemplo, Campinas, né? As cidades marcadas pela linha férrea, né? Tem o seu desenvolvimento pautado pelo desenvolvimento da ferrovia. A gente tem, né, e isso rendeu uma discussão muito interessante em sala de aula esses dias, o lado de lá e o lado de cada linha, né? Então, só para exemplificar um pouco que história é essa, então a gente está finalizando agora um trabalho com os alunos aqui no Claro, uma leitura do pátio das oficinas da linha, né, da ferrovia. Até propondo uma ocupação daquela área, enfim. Mas houve um primeiro momento que era um diagnóstico daquela área, uma leitura da área e do seu entorno. E aí uma aluna nossa, que inclusive é formada em geografia, né, ela tem um certo conhecimento da bibliografia e tal, ela colocou assim, ela falou, Camila, eu não concordo que a linha férrea é uma barreira física. Eu falei, mas como assim, né? Como não? Por que não, né? E ela falou assim, porque eu sempre me senti muito mal com essa história, com essa fala. Quando eu era pequena, minha avó morava do lado de lá e eu sempre me senti do lado de lá. É isso, né? Essa é a barreira, né? É justamente isso. E aí ela juntou uma série de documentos, assim, porque ela é toda argumentativa, né? Juntou uma série de documentos e falou, não, mas olha, o lado de lá está aqui, ó, ele foi colocado em lei. Né? Porque Campinas é aqui também, o que a gente tinha? De um lado o centro e do outro o cemitério, o matadouro, né? Tudo que era... E, junto com isso, Vila Operária, a indústria, né? A gente tinha isso, Campinas também tinha. De certa forma, acho que ainda tem em algumas regiões. E aí ela coloca, não, mas olha, a indústria estava lá porque isso foi definido em lei. Eu falei, então, mas quem escreveu a lei? Né? Alguém escreveu, alguém pegou na caneta, sentou e fez a lei. Né? A lei não surge como algo
Né? Então, isso, né, a gente já consegue ver nessa cidade que essa disputa já se dava, né? Mas era de forma concentrada, era um pouco tudo... por isso que ela fala, é uma cidade marcada por concentração e por heterogeneidade, as coisas, né, estavam todas um pouco mescladas. Ainda sobre esse momento, ela vai dizer, então, vai mostrar como que isso vai se tornando um novo padrão de segregação, e aí ela usa o exemplo do bairro de Higienópolis, né, como resposta a um anseio da elite, né, da elite daquele momento, por sanear, né, por higienizar a cidade. Né, então era uma série de reformas e de ações urbanas que foram feitas pautando a higiene, a saúde e aliado a tudo isso, né, como pano de fundo, a moral. Né, o cortiço, naquele momento, a habitação de aluguel, vai ser vista como um foco epidêmico, né, um local de infecto, mas ao mesmo tempo imoral, pela própria concentração, pela superpopulação. Né, então, em resposta a isso, vão surgir uma série de leis, né, a Mônica conhece bem essa lei, e de padrões construtivos, de regras de construção, que vão estar, então, tentando um pouco trabalhar com essa questão. Né? E aí, Higienópolis é um pouco isso. Então, ao mesmo tempo que você tem regras para construção voltada para a classe de baixa renda, né? Você vai ter também bairros, né, exclusivos para a classe de alta renda. Higienópolis é um pouco isso, né? O próprio nome, né? Higienópolis, que agora está sendo invadido por gente diferenciada. Uma loucura. E aí, se a gente for ver o processo que faz isso acontecer, é um pouco mesmo, né? Então, nesse momento surge, por exemplo, o perímetro urbano. Né? O que é o perímetro urbano? É quase que você dizer, olha, a gente vai regular essa área da cidade. Todo mais é passível de qualquer coisa, né? O Milton sabe bem o que é qualquer coisa, só isso todo dia. Então, a gente tem um pouco isso também, né? Nesse momento, por conta das reformulações urbanas, das reformas, das ações, a classe trabalhadora que estava vivendo ali nos cortiços e tudo mais, é quase que expulsa, né? Ela acaba indo procurar terrenos mais baratos e regulares nessa periferia que não é legislada, né? Não é regulada. E o que faz essa pessoa ir procurar isso distante, né? É uma série de empreendimentos loteamentos que estão sendo lançados nesse momento, não por outros, né? Justamente por incorporadores imobiliários que estão, ao mesmo tempo, fazendo a lei que regula esse perímetro urbano e deixando toda uma franja sem legislação, né? Justamente para poder permitir que outras coisas aconteçam, né? Mais lucrativas, etc. Então, nesse momento vão surgir os vazios urbanos, nessas áreas desconexas umas das outras, e a gente sofre muito com isso até hoje, né? Com esses vazios. O segundo padrão de segregação que essa autora vai apontar, ele vai se dar entre a década de 40 e 80, é o padrão centro-periferia. É justamente resultado dessas reformas de higiene, de saúde, de moral, que vão acontecer no centro, né, na cidade mais concentrada, e que vão permitir, então, uma expansão periférica. E que também não vai se dar assim, tão aleatoriamente, né? Essa periferização só é possível porque na década de 30 a gente tem também o transporte público, né, os serviços de ônibus começando a funcionar. Né? E o sistema de transporte público, naquele momento, ele não estava sendo algo formulado e proposto pelo governo, e sim pelos próprios incorporadores imobiliários. Então também já dá um pouco essa ideia do que era, como era importante, né, essa expansão e esses loteamentos periféricos, o quanto isso renderia. Né? E se a gente for pegar hoje as discussões em torno do transporte, e aqui eu acompanhei um pouco, venho acompanhando um pouco isso de perto, a gente vai ver o quanto isso ainda é uma questão importante, né? E o quanto isso, né, se a gente volta no Vilaça e fala do deslocamento, né, o quanto isso permite uma série de questões acontecerem. Nesse momento também, do centro-periferia, a gente vai ter o BNH, né, a instauração do sonho da casa própria, que até hoje é uma questão, né, todo mundo quer uma casa, ainda que seja para lá de qualquer coisa, né, mas existe, né, o sonho da casa própria, ele é legitimado nesse momento,
E também, né, então a gente vai ter, além da incorporação imobiliária, o próprio Estado produzindo isso distante, em locais precários, sem infraestrutura, né, e o centro cada vez mais perdendo população. Né. No terceiro padrão, e aí ela coloca que não são todas as cidades que já experimentaram esse terceiro padrão, seria o padrão, então, daquilo onde a segregação ela existe, mas ela é um pouco mais fragmentada, né? A gente percebe fragmentos quase que soltos no território, que é esse território marcado por muros, por espaços privatizados, fechados, né? E aí não só os espaços residenciais, que é a forma mais fácil da gente entender isso, são os condomínios, mas também os shopping centers, os hipermercados, então todos esses centros, né, de lazer, de consumo, de moradia, que são fechados, né, que são espaços fechados em si. Né, aí ela vai apontar algumas características que são meio comuns para esses espaços, né, então ela vai dizer que são propriedades privadas para uso coletivo, enfatizam o valor do que é privado e restrito, ao mesmo tempo que desvalorizam o que é público e aberto na cidade. São fisicamente demarcados, isolados por muros, grades, espaços vazios e detalhes arquitetônicos. Então, ela consegue ler nesses lugares uma série de elementos que se repetem. Né? E aí a gente, né, pode até trazer um pouco para o dia de hoje. A gente pega, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, né, que está deixando nas mãos da incorporação imobiliária, de certa forma, boa parte da produção habitacional de interesse social. Né? O que a gente vê mais surgir são condomínios verticais agora para classe de baixa renda, né? Condomínios, como é que é o termo? Condomínios fechados de interesse social. Não é uma coisa maluca, né? Mas a gente vê isso acontecendo cada vez mais também nas cidades, e ao mesmo tempo também a gente tem alguns processos que vão acontecendo um pouco como resultado e um pouco como agentes naquela história de ser uma produção dialética. A gente vai ter também, por exemplo, o centro perdendo população, né? Então, classe de alta renda, algumas décadas saiu dessa área, aí o centro é retomado pela classe de baixa renda, por questão, a principal justificativa, isso, né, foi meu objeto no mestrado, a principal justificativa vai ser o custo de tempo e custo financeiro mesmo com o transporte. Né? Então, as pessoas, eu entrevistei uma série de moradores desse centro, formados, enfim, né, trabalhavam em escritórios, com carteira registrada e tudo, porém morando em cortiços, né, pelo preço, por uma questão, né, de estar perto do trabalho, enfim. Então a gente tem também esse cortiço voltando à cena, né, urbana, ao centro, e também uma série de movimentos, né, que principalmente do meio da década de 90 estão requerendo, né, lutando por moradia na área central. E aí a disputa precisa ser maior ainda, porque o centro até por concentrar toda e qualquer atividade urbana, então o local mais acirrado dessa disputa. Né? Eu separei um trechinho do livro do Chico Buarque, do Estorvo, que até a própria Caldeira vai usar, só para representar um pouco o que são esses enclaves. Né? Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Então, ele diz assim: vigia na guarita fortificada é novo no serviço e tem a obrigação de me barrar no condomínio. Pergunta meu nome e destino, observando os meus sapatos. Interfona para a casa 16 e diz que há um cidadão dizendo que é irmão da dona da casa. O casa 16 responde alguma coisa que o vigia não gosta e faz O portão de grades de ferro verde e argolões dourados abre-se aos pequenos trancos, como que relutando em me dar passagem. O vigia me vê subindo a ladeira, repara nas minhas solas e acredita que eu seja o primeiro pedestre autorizado a transpor aquele portão. Né? E eu acho que todo mundo já passou um pouco por algo semelhante, né? por um bloqueio como esse, né? Seja em condomínio, seja em qualquer outro lugar, né? Esse enclave, que ela chamou de enclave. E uma outra forma que ela usa para poder esclarecer essa coisa da segregação, que eu acho formidável, assim, né? Até para poder... Porque na nossa cabeça o condomínio é recente, né? É algo muito recente. Mas ela faz uma leitura, ela levanta todos os anúncios imobiliários do Estado de São Paulo desde 1975 até 1996. Né? E ela começa a mostrar, então, que naquele momento, né, na década de 70, essas coisas já, de certa forma, se colocavam. Né? Eu também separei
4 anúncios para ler para vocês, porque eu acho que é um pouco disso tudo que eu estou falando para vocês. Então tem um primeiro que diz assim: aqui todo dia domingo, construtor Alfredo Matias, playground Centro Médico. Passeio ao ar livre a qualquer hora do dia e da noite, volta a ser um prazer plenamente possível e absolutamente seguro no portal do Morumbi. Policiamento 24 horas por dia, segurança perfeita na crescente insegurança da cidade. Isso é de 75. O segundo diz assim: desperte o homem livre que há em você. Mude para a Chácara Flora. Aqui você vai poder ser gente a semana inteira, e não só no sábado e no domingo. Aqui você vai morar cercado de verde, respirando ar puro. Aqui você vai mudar de vida sem sair de São Paulo. Como se o ar mudasse de um muro, né? Você atravessa um muro, o ar muda, né? É outro. Segurança total com gradis e guarita com interfone. Isso é de 89. Em 80 tem um assim: o direito de não ser incomodado. Estamos oferecendo a você um novo conceito habitacional, todo novo e revolucionário. Sobrados de 2 dormitórios, é revolucionário, logicamente. Toda a segurança para você e para seus filhos. O acesso é permitido exclusivamente aos moradores. A portaria controla tudo, mas você nunca estará isolado. 5.000 metros de jardim, áreas de lazer com 2 piscinas. Convivência sem inconveniência. Esse é de 80. E o último, então, esse é o melhor. Solte sua família no Jardim Tropical. Vila Carrão, o bairro que aproxima as pessoas. Faz com que criem raízes, porque aqui, felizmente, ainda se cultivam as amizades, as famílias e a tradição. Por tudo isso, é natural que aqueles que vivem em Vila Carrão não queiram mudar de bairro. Para sua segurança, o empreendimento é totalmente cercado com portaria única e vigilância. Esse é de 84. E faz a gente pensar: pô, se o condomínio é solução para a segurança, então não resolveu muito. Já faz 3 décadas, 4 décadas que a gente está fazendo condomínio e a justificativa ainda é essa, né? Enfim, tem alguma coisa que eu separei aqui de ideologias que eu acho que também são importantes para a gente entender essa disputa, que é um pouco da fala, né? Aquilo que frequentemente a gente percebe na grande imprensa, né? Enfim, está até na nossa fala mesmo, a gente se apropria dessas questões, né? Então, ela não, um pouco do Vilaça, um pouco ela e outros autores vão fazer algumas perguntas, né? Então, até a década de 90, a gente se perguntava qual era a causa da miséria no Nordeste. Era o clima, né? Então, o clima era a principal causa de miséria no Nordeste, né? Como se a responsabilidade fosse da natureza e não do homem, né? O fenômeno de deterioração ou de decadência do centro, né? Como se fosse algo natural, né? O centro ele se deteriora mesmo, né? Por isso que ele fica velho e por isso que precisa de um novo, né? Como se fosse algo natural, né? E não produzido por conta dessa disputa. Tem uma outra ideia de a própria questão, o termo popular, né? Que a gente usa e outro nem usa, porque virou uma coisa. Mas a hora que você fala em habitação popular, uma série, né, já vem um estereótipo na cabeça, né, do que é, que condições essa habitação. E a própria noção de cidade, né, como, o que é cidade. Se a gente pegar, eu também pego um pouco dos anúncios que vão falar sobre cidade e Zona Leste, e Zona não sei o quê. Então, todo o resto não é cidade, mas cidade é aquilo enfim, onde se concentra essa classe dominante, né. A própria ideia de cidade legal e cidade clandestina, né? Será que são as mesmas coisas, né? E aí o Nabil Bonduque, a Emília Maricato, que são arquitetos urbanistas também, que vem faltando essa questão há muito tempo, eles usam como se fosse a mesma coisa, mas hoje eles já estão escrevendo o contrário. Não, a cidade legal, ela não é oculta, né? Ela é muito visível. Então ela não é clandestina. Clandestina é algo que acontece um pouco escondido, mas o ilegal, a cidade legal está aí e é para ser vista, né? Eles vão colocar a coisa um pouco assim. E um pouco essa coisa das dobras, né? Entre o ilegal e o legal, existem umas dobras, né? Essa coisa das escalas de cinza que eu comecei falando, né? Que fronteira é essa? Que limite é esse, né? Que é legal e ilegal. Acho que são questões que estão aí no nosso dia a dia, né? Que tem uma implicação direta na vida pública, realmente no espaço público, né? Se a gente pensar o que eram as nossas praças, o que são as praças hoje,
são zonas de tensão, são zonas, né, do ilegal, do ilícito, enfim, ou do legal, né? Fica um pouco essas questões para a gente tentar debater, né? Acho que possivelmente vão surgir outras leituras, né, dessa ideia, a partir dessa ideia de cidade enquanto rede, enquanto espaço de disputa, né, enquanto elemento de disputa. E, enfim, fico aqui à disposição de vocês para a gente aprofundar alguma questão.